O ponto principal agora é definir algumas características fundamentais, alguns aspectos importantes de se observar em um texto, na busca por relacioná-lo a um conjunto maior, a um gênero textual, portanto. O nosso ponto de partida é considerar em todo e qualquer texto a função social que ele se propõe a cumprir. A noção de gênero está muito atrelada a isso, porque o princípio de que os textos variam é resultado dos diferentes propósitos que cada um deles visa a cumprir. Um texto cujo propósito é informar vai assumir características diferentes de um texto cujo propósito é convencer. Um texto cujo propósito é dar instruções para que alguém saiba o funcionamento de um produto vai ser diferente de um texto cujo propósito é fazer com que o indivíduo adira a uma causa, a um conjunto de valores. De alguma maneira, a função social que o texto se propõe vai ter resultado direto sobre o estilo em que esse texto é escrito, sobre a estrutura em que esse texto é composto e também sobre o tipo de conteúdo, sobre o tipo de tema de que esse texto costuma tratar. Se a gente quisesse pensar num exemplo concreto, é possível analisar o discurso parlamentar como um gênero. Em um discurso parlamentar, existe a função social de fazer política, ou seja, um representante do povo que vai ao parlamento tomar a palavra e discursar, tem ali no seu texto a função social de conciliar interesses, de promover o bem comum à comunidade, à sociedade. E como ele vai falar com essa comunidade de maneira mais ampla, numa situação bastante formal, para defender uma posição, o texto dele vai assumir certas características no estilo, que vai ser um pouco mais formal, na estrutura, que vai ser a estrutura dissertativa, em que se apresenta uma posição e se busca sustentar, defender essa posição, e por ser um tema público, né? O tema que cabe no universo da política, também é esse tipo de tema cabível em um discurso parlamentar. Para exemplificar isso, a gente vai ler aqui um discurso proferido por Abraham Lincoln, um importante político na história dos Estados Unidos, e é um dos seus discursos mais conhecidos em que ele trata do tema da escravidão. Eu vou ler com você. Em seu discurso, ele começou dizendo: Senhor Presidente e senhores da Convenção, se antes de tudo pudéssemos saber para onde vamos e para onde tendemos, poderíamos melhor avaliar o que e como fazê-lo. Já se passaram 5 anos desde que uma política foi iniciada com o declarado objetivo e a confiante promessa de encerrar as agitações da escravidão. Sob o governo dessa política, não apenas a agitação não cessou, mas está constantemente aumentando. Na minha opinião, ela não cessará, até que uma crise ocorra e passe. Uma casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Eu acredito que este governo não pode suportar o país permanentemente metade escravocrata e metade livre. Não espero que a União se dissolva. Eu não espero que a casa caia, mas eu espero que deixe de ser dividida. Ela irá se tornar uma coisa só, de uma forma ou de outra. Bom, quando ele fala aqui de um país metade escravocrata e metade livre, ele se refere a uma situação que os Estados Unidos passavam nessa época aqui, no século XIX, em que havia a região norte, em que a mão de obra escrava já não era a predominante, em que já se buscava um outro modelo econômico, e um sul substancialmente agrário e escravocrata. É dessa divisão que ele trata. Então é possível apontar que as agitações da escravidão e basicamente uma política que foi iniciada
tentando encerrar essas agitações como tema. Um tema de interesse visivelmente público, né? Como se imagina em um discurso político. O tipo de tema é coerente com o gênero. E, a respeito desse tema de interesse público, aparece um posicionamento desse importante político estadunidense, não é? Que se vê contrário a essa política, uma vez que ela não tem conseguido fazer com que a agitação da escravidão, com que esse fenômeno desapareça, né? Sob o governo dessa política, não apenas a agitação não cessou, contrariamente à promessa dessa política, mas está constantemente aumentando. Segundo ele, essa política é uma política ruim, pois sustenta um país dividido. E segundo ele, uma casa dividida, uma citação que ele faz aqui, que tem referências bíblicas, uma casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Ou seja, nós temos aqui um estilo formal, um tema de interesse público, uma estrutura dissertativa. É bom lembrar que esse é um trecho do discurso, né? E então a argumentação e a conclusão a que se chegaria ainda seriam mais desenvolvidas aqui ao longo do texto. Mas já com esse fragmento é possível identificar tanto na função social quanto no estilo, na estrutura e no tipo de tema, características fundamentais do gênero discurso parlamentar. E assim acontece com os gêneros de modo geral. É analisando seu estilo, sua estrutura e seu tipo de tema, é analisando o estilo de um texto, a estrutura de um texto e o tipo de tema que esse texto aborda, que nós conseguimos avaliar o quanto esse texto é filiado a um conjunto maior, o quanto esse texto faz parte de determinado gênero.